E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu carro. Motor e um dispositivo no qual um tipo de energia é transformado em outro. No caso dos motores de combustão interna, a energia térmica é convertida em movimento recíproco dos cilindros, que, por sua vez, fazem o virabrequim girar, impulsionando o veículo. Como todos os processos no motor ocorrem em alta frequência, são geradas forças de atrito, cujo efeito destrutivo pode ser evitado por um sistema de lubrificação sofisticado, mais eficaz. Para imaginar a importância do cuidado adequado desse componente de um carro moderno, é preciso ter pelo menos um conhecimento básico da estrutura do sistema de lubrificação, sua finalidade e princípio de funcionamento. E isso que faremos agora. Objetivo do CC de um motor de carro. O motor de combustão interna é um conjunto complexo de unidades e montagens que são interligadas para garantir a operação estável da unidade de potência. Porém, como ele tem muitas peças que se friccionam em alta velocidade, sua operação suave requer um suprimento confiável de lubrificante. E isso que o sistema de lubrificação faz, sem ele, o motor não duraria 10 minutos. O funcionamento da unidade de potência a seco e repleto de aquecimento rápido das superfícies de atrito até um nível crítico, após o qual, devido à expansão térmica, há uma redução das folgas com a subsequente destruição das peças do motor sujeitas ao aumento do atrito. A complexidade da implementação do sistema de lubrificação do motor não é apenas garantir o fornecimento do fluido lubrificante no local certo, embora essa também seja uma tarefa difícil de engenharia, mas também garantir a circulação do óleo da máquina em um ciclo fechado com perdas mínimas. Vamos enumerar a lista de problemas resolvidos com o uso de SS, redução da forca de atrito devido à formação da mais fina película protetora nas superfícies de atrito, resfriamento das superfícies das peças da unidade de potência, limpeza do fluido técnico nas superfícies protegidas de cavacos de metal e outros contaminantes sólidos, e garantir a circulação ininterrupta do fluido lubrificante. Na pressão necessária, prevenção do desgaste prematuro das peças SA. Projeto do sistema de lubrificação. Há muitos tipos diferentes de motores de combustão interna, que diferem entre si em um nível conceitual. Dentro de cada grupo, no entanto, é improvável que você encontre motores que sejam exatamente iguais. Não é de surpreender que o sistema de lubrificação possa ser realizado de forma diferente, portanto, é possível descrever seu dispositivo apenas em um nível esquemático e, mesmo assim, referindo-se a um motor estatístico médio hipotético. No entanto, isso é suficiente para entender os conceitos básicos do automóvel. Vamos começar pelo cárter, que geralmente é mencionado junto com o cárter. Portanto, o cárter é uma parte do cárter, localizada na parte mais baixa do motor, e um recipiente aberto por cima, para onde o óleo flui depois de cumprir sua tarefa principal. Aqui ele é resfriado e assentado, o que é facilitado por defletores especiais, amortecendo qualquer processo de oscilação que surja durante o movimento do veículo. Bem, e mais óleo do motor é direcionado para o filtro de óleo. Observe que o volume, capacidade, do sistema de lubrificação do motor de um carro de passeio médio está na faixa de 3 a 6 litros. Esse é o local em que o fluido técnico e limpo dos detritos que inevitavelmente aparecem nas superfícies de atrito como resultado de trabalho intenso e entrada de material externo. Já mencionamos as aparas microscópicas de metal. Outros contaminantes podem ser fuligem e depósitos de carbono formados durante a combustão da mistura combustível-ar, poeira e até mesmo partículas de sujeira. O filtro de óleo retém tudo isso, entupindo gradualmente, o que resulta em uma filtragem ruim. A substituição regular do óleo do motor, de acordo com as recomendações do fabricante do carro, permite evitar as consequências negativas do entupimento do filtro de óleo,
como a deterioração das propriedades lubrificantes do líquido, o que leva à perda acumulada de potência da unidade de potência e a fenômenos mais destrutivos para o motor. Para que o milímetro circule pelo sistema, ele precisa ser pressurizado. Essa é a função da bomba de óleo, que empurra o fluido pelo sistema, levando-o às superfícies de atrito, em direção ao cárter de óleo, ao filtro de óleo e, em seguida, ao redor. Há duas variedades de bombas de óleo usadas nos TCS modernos, bombas de engrenagem e bombas rotativas. As bombas de engrenagem são caracterizadas por um nível constante de pressão criado no sistema, enquanto as unidades rotativas podem alterar esse indicador de acordo com as necessidades. Observe que, dependendo das características de projeto de um determinado motor, a pressão criada pela bomba de óleo na linha de óleo pode estar na faixa de 2 a 16 atmosferas. O radiador de óleo e o próximo elemento do sistema de lubrificação. Sua principal finalidade é resfriar o fluido de trabalho, pois ele reduz a temperatura no cárter do cárter de forma insuficiente. Há dois tipos de radiadores, resfriados a ar e resfriados a líquido. Os primeiros são instalados em um local em que o radiador é atingido por um forte fluxo de ar que se aproxima, os últimos usam o líquido de arrefecimento que circula pelo sistema. Garantir a pressão necessária não é uma tarefa fácil, pois o motor geralmente funciona de forma irregular, seja com um aumento ou uma queda acentuada nas rotacois. Quando o veículo acelera, a pressão no sistema de lubrificação pode se elevar acima de um nível crítico, o que pode ter consequências irreversíveis para a unidade de potência. As válvulas de alívio e de redução de pressão instaladas na área do filtro de óleo ou da bomba de óleo são responsáveis pelo alívio da pressão nesses casos. O sinal para sua ativação são os dados recebidos continuamente do sensor de pressão do óleo. Se, por exemplo, o filtro de óleo ficar irremediavelmente entupido, a válvula de desvio abre um canal adicional para contornar o filtro e evitar que o motor pare. Os parâmetros milímetro no sistema são monitorados por sensores que monitoram a pressão e a temperatura do fluido. O controlador do sensor envia os valores medidos para o computador de bordo, e a ECU toma decisões, reagindo aos desvios críticos de acordo. Se, como resultado, não for possível normalizar a temperatura ou a pressão do óleo, uma luz no painel de instrumentos é ativada, alertando o motorista sobre avarias perigosas. Leia também: execução correta do exercício Snakes no driving range. Os canais de lubrificação garantem o fornecimento ininterrupto de óleo de alta pressão para os mecanismos de fricção a milímetro e fornecida ao sistema pela bomba por meio da linha principal, uma das funções da qual é lubrificar os mancais do virabrequim. Deve-se observar que esse é o esquema mais simples de um sistema de lubrificação de carro de passeio. O SS real pode conter um número considerável de componentes adicionais que melhoram suas características de desempenho. O princípio da operação do CC. A maioria dos motores das gerações mais recentes é equipada com um sistema de lubrificação combinada, cuja essência é a lubrificação de peças e com muita fricção sob certa pressão, e com carga menos intensa, por gravidade e esguicho. Já consideramos o esquema do sistema de lubrificação do motor, agora vamos descrever como tudo isso funciona. Quando a ignição é ligada, a bomba de óleo é acionada, projetada para criar pressão e bombear o líquido para os canais, que foram esvaziados durante o estacionamento do carro. Isso leva alguns segundos, e por esse tempo que a luz de pressão insuficiente no sistema de lubrificação fica acesa. Assim que a bomba entra em funcionamento, o óleo do reservatório começa a fluir para o filtro de óleo e, em seguida, para lubrificar os mancais do virabrequim, bielas em diários de raiz e o eixo de comando de válvulas, depois é a vez dos suportes superiores da biela. Para os pinos do grupo de pistões. A próxima etapa da grande rota da seda é a lubrificação do cilindro, em que o fluido entra por meio de bicos ou orifícios especiais, localizados no suporte inferior da biela. Todos os outros componentes da unidade de potência são lubrificados por pulverização.
O funcionamento é o seguinte: ao fluir pelas aberturas nas superfícies lubrificadas descritas acima, o óleo é pulverizado sobre as peças móveis da engrenagem de sincronização e do mecanismo da manivela. O respingo devido à alta velocidade de rotação das peças é tão intenso que se forma uma névoa de óleo que envolve todas as outras peças do motor. Em seguida, devido à gravidade da Terra, o lubrificante se condensa e desce para o cárter, fechando assim o ciclo. O esquema acima e o mais popular é chamado de lubrificação úmida do cárter. Ao mesmo tempo, os motores potentes usam um sistema de cárter seco, no qual um tanque separado é usado para o armazenamento intermediário de milímetro, enquanto o cárter do cárter permanece seco. Esse esquema permite eliminar a dependência da pressão no sistema em relação ao nível de líquido no cárter e a posição espacial da entrada de óleo, que ocorre nos sistemas de lubrificação convencionais. Classificação dos sistemas de lubrificação. Há vários critérios de acordo com os quais os motores de combustão interna são categorizados. Em particular, de acordo com o método de fornecimento de lubrificante para as peças da unidade de potência sob pressão fornecida pela bomba de óleo, pelo método de respingos, método combinado. O fornecimento de óleo para as peças de fricção sob pressão é necessário se não for possível usar outro método para garantir o fornecimento de lubrificante dosado com precisão para a peça em uma unidade de tempo. A maioria dos motores modernos tem uma bomba de óleo. Nem sempre é racional gastar a potência do motor para suportar a alta pressão necessária para lubrificar todas as peças do motor que precisam dela. Portanto, sempre que possível, é usado o método de respingo, quando o óleo flui para as peças rotativas e respinga em todo o volume da cavidade, criando uma densa névoa de óleo que envolve tudo ao seu redor. Deve-se observar que o método de respingo tem muitas desvantagens, não proporciona lubrificação uniforme porque o óleo se condensa nas superfícies lubrificadas de forma aleatória, requer uma quantidade muito maior de lubrificante, como o processo de lubrificação. E quantificado, a probabilidade de oxidação das superfícies metálicas aumenta. Na maioria dos casos, os carros usam um esquema combinado de circulação de óleo no sistema, que se caracteriza pelas desvantagens e vantagens de ambos os métodos acima. O segundo fator importante para o SS é o resfriamento oportuno do óleo aquecido dentro da unidade de potência, se isso não for feito. As propriedades lubrificantes diminuirão com o aumento da temperatura, o que ameaça superaquecer o motor. Métodos existentes de resfriamento do lubrificante: método de ventilação aberta do cárter, resfriamento do cárter pelo método de ventilação fechada. No primeiro método, os gases formados no cárter são descarregados na atmosfera por meio de um orifício especial. No segundo caso, o gás é enviado de volta ao cilindro, onde é queimado com segurança. Alguns modelos de unidades de potência são equipados com resfriadores de óleo, nos quais o óleo do motor é resfriado por sopro com uma corrente de ar contrária ou pelo líquido de arrefecimento que circula pelos tubos do radiador. Como método combinado de fornecimento de óleo e o mais difundido, faz sentido falar mais detalhadamente sobre suas variedades, já mencionadas por nos: cárter úmido e cárter seco. Cárter úmido. Esse método é considerado o mais comum devido à sua facilidade de implementação. Estruturalmente, os sistemas de lubrificação por cárter úmido consistem nos seguintes componentes: cárter de óleo, bomba de óleo, dispositivo de entrada de óleo, válvula redutora de pressão, linhas de óleo, filtros finos grossos milímetro, radiador, sensores de nível e pressão do lubrificante, gargalo de enchimento de óleo. Quando a unidade de potência está funcionando, a bomba de óleo forca o fluido pressurizado através da tela de entrada de óleo para o CSF, de onde direcionado para a linha de óleo central no bloco de cilindros. Desse ponto, o óleo é pressurizado através de canais nas divisórias do BC para o virabrequim, lubrificando primeiro os mancais principais e depois os mancais da biela. O excesso de graxa é espremido para fora através das fendas tecnológicas, caindo sobre as partes rotativas do virabrequim e pulverizado por todo o volume do motor, lubrificando os pinos do pistão,
as superfícies internas dos cilindros e outras partes do motor. Paralelamente, a milímetro e alimentada pela linha de óleo até o eixo de comando de válvulas, lubrificando seus rolamentos, engrenagens e eixos dos balancins das válvulas. Uma pequena parte do lubrificante, não mais que 20% do volume total que circula no sistema, entra no filtro fino, de onde, depois de limpo, volta para o cárter de óleo. Leia também como passar por lombadas em um carro paralelamente às peças do motor, parte do óleo flui para o radiador para resfriamento forcado. Um conjunto de válvulas de alívio e de redução de pressão garante o funcionamento normal do sistema em caso de flutuações significativas na pressão bombeada pela bomba de óleo. Cárter seco. Esse tipo de SS é considerado mais eficiente, mas a implementação técnica do método de cárter seco é mais complicada e o motor em si é mais caro. Nesses sistemas, o óleo não vai para o cárter, mas para um tanque especial localizado de forma independente. A partir daí, a bomba bombeia o óleo para a linha principal. A principal vantagem desse sistema é garantir um suprimento estável de óleo para os componentes do trem de forca em seções irregulares da estrada, declives e aclives, rolagens laterais. Em sistemas úmidos, nessas condições, a falta de oxigênio, especialmente se a seção irregular da estrada for longa, e pode haver vazamento de fluido lubrificante através dos retentores de óleo do virabrequim. Os sistemas de cárter seco não apresentam essas desvantagens. Outra vantagem é que a altura do motor pode ser reduzida, aumentando assim a distância do solo ou elevando o centro de massa. Com esse arranjo do sistema de lubrificação, o consumo de fluido é reduzido e as características originais de desempenho do óleo do motor são menos suscetíveis a alterações, o que significa que o milímetro tem uma vida útil mais longa antes da substituição de rotina. Composição típica do SS com cárter seco, centrifuga de óleo, radiador de resfriamento, filtro Gold de fluxo total, válvula de bypass. Bobina usada para aquecimento milímetro, tanque de óleo, bomba de óleo de pré-partida, filtro de entrada de óleo, bomba de óleo principal. Quando a ignição é ligada, a bomba de óleo de pré-partida começa a funcionar, bombeando o milímetro de um tanque autônomo localizado separadamente para a linha principal, ignorando todos os filtros de óleo. Isso possibilita a redução do atrito no estágio de partida frio, o que aumenta significativamente a vida útil geral do motor. No inverno, em caso de geadas severas, o óleo fica mais espesso, portanto, antes de dar partida no motor, o líquido no tanque, na bomba de óleo principal e na linha principal é aquecido por um pré-aquecedor especial do tipo líquido, por meio de uma serpentina com um líquido de arrefecimento pré-aquecido. Depois que a bomba de óleo principal é acionada, o milímetro do tanque é alimentado através de dois filtros, um filtro e um FGO de fluxo total, para a linha principal. O processo é o mesmo que o de um sistema de lubrificação úmida. Após a conclusão do ciclo de lubrificação, o líquido flui para os receptores de óleo da unidade de potência, de onde 80 a 90% dele é direcionado para um tanque autônomo por meio do segmento de bombeamento da bomba de óleo principal. O óleo é resfriado por um radiador durante o trajeto. No inverno, durante os primeiros minutos de operação do motor, o óleo ainda não teve tempo de se aquecer até os valores operacionais. E, para evitar que o radiador seja destruído, uma válvula de desvio é ativada. A quantidade restante de óleo, 10 a 20%, cai no filtro, que é uma centrifuga de óleo, onde limpo e flui por gravidade para o cárter. Em algumas modificações, não há centrifuga, e a limpeza fina do óleo é realizada por um filtro adicional de fluxo incompleto, instalado em um único compartimento com um filtro do tipo fenda de correia. Peculiaridades da operação e manutenção do CC. Como qualquer outro no agregado do carro, o sistema de lubrificação precisa de manutenção oportuna e de qualidade, bem como do cumprimento das recomendações relativas à sua operação. E a primeira coisa que todos os motoristas precisam fazer é dar a partida correta em um motor frio, especialmente no inverno, em temperaturas abaixo de zero.
Durante o estacionamento prolongado, o óleo, sob a influência da gravidade, flui pela linha para o cárter do motor, e a maioria das peças do motor permanece sem lubrificação ou com uma quantidade mínima dela. Ao dar partida no motor, você induz a falta de óleo, que, embora de curta duração, pode causar danos menores. Portanto, a não conformidade com o modo de partida só agrava a situação, nesse caso, o efeito de acumulação é muito mais forte, reduzindo a vida útil geral da unidade de potência. As coisas ficam ainda piores quando o motor é ligado em temperaturas abaixo de 20 graus Celsius. A deficiência de lubrificação será sentida até que o óleo não seja aquecido até os parâmetros de trabalho, cerca de 90 graus. Portanto, no inverno, técnicas especiais devem ser usadas para reduzir a carga no motor. Igualmente importante é a observância cuidadosa do cronograma de manutenção do sistema de lubrificação do motor. As datas de troca de óleo, juntamente com o filtro de óleo, são normalmente especificadas no manual do proprietário, para a maioria dos carros estrangeiros, e de 10.000 a 20.000 km de quilometragem. Em um carro novo, a primeira troca de fluidos técnicos é feita após 1.000 a 2.000 km. Para completar o quadro, descreveremos as principais falhas do SS. Não são muitos, mas o mais importante é que existem apenas 2 sintomas para qualquer problema: aumento do consumo e diminuição do nível de pressão no sistema. Cada um desses sinais pode indicar uma série de falhas, que um motorista experiente não terá dificuldade em diagnosticar com mais precisão. Se você perceber que o óleo está fluindo mais rápido do que o normal, isso pode indicar os seguintes problemas: o filtro de óleo não está bem instalado, nesse caso, haverá gotejamento no local de sua fixação, se o vazamento é causado por uma junta do cárter do motor ou bomba de óleo estourada, há danos no cárter do óleo, os dutos de ventilação do cárter estão entupidos, há problemas com o CVT ou com a sincronização. Uma queda na pressão da milímetro pode indicar esses problemas, o filtro de óleo está muito entupido e precisa ser substituído imediatamente. A válvula redutora de pressão está quebrada, a bomba de óleo não está funcionando como deveria, nível de óleo insuficiente, o sensor de pressão do óleo está mentindo. Como a eliminação da maioria dessas falhas exige a desmontagem parcial do motor, é melhor fazer esses reparos com experiência e conhecimento suficientes. Em conclusão, o sistema de lubrificação do motor de combustão interna é fundamental para garantir o desempenho e a durabilidade do motor. Através de um projeto bem elaborado e do entendimento dos princípios de operação, conseguimos minimizar o atrito entre as peças móveis, controlar a temperatura e evitar o desgaste prematuro. Investir em um sistema de lubrificação eficiente não apenas melhora a eficiência do motor, mas também contribui para a sustentabilidade, reduzindo o consumo de combustível e as emissões. Portanto, é essencial que todos os motoristas e profissionais da área compreendam a importância desse sistema e realizem a manutenção adequada para garantir o funcionamento ideal do motor.